poder da fé. A fé, ela é muito importante, queridos. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, pela vida dos jovens, dos casais. Obrigado, Deus, por aqueles que estão nos assistindo nesta noite, que possamos ser edificados pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, querido. Glória a Deus. Falar sobre fé não é tão fácil assim como nós pensamos, né? Falar sobre fé. Até os ímpios digam, olha, você não tem fé? Mas a pergunta é, o que é a fé, né? Você está falando algo que talvez eu não sei nem o que é fé, como que eu vou ter algo que eu não sei? Então, a palavra de Deus, a fé, então, é a certeza das coisas que esperam, não é? Com a convicção de fatos que não se vê. Então, eu não estou vendo ainda. Eu não estou vendo, mas pela fé, eu creio que isso vai acontecer. Então, você olha para alguém, você olha por talvez uma profissão que você almeja, mas você olha para si e tudo que está acontecendo e você diz, olha, isso é impossível, não tem como. Mas para uma pessoa de fé, ainda que toda a situação diz que não, a fé dela diz que sim e que ela vai conseguir. Então ela já consegue ver aquilo que ela já, não é, Deus colocou no coração dela, ela já consegue ver as coisas já acontecendo. Isso fala de fé, tem uma convicção, eu sou convicto disso, que vai acontecer. Vai acontecer, porque a fé, ela move montanhas, querido. Não é? Teve acho que foi esse ano que eu peguei um grão de mostarda, né? Quem se lembra do grão de mostarda? É bem pequenininho, quase uma bolinhazinha amarela, bem pequenininha. Jesus disse, olha, se você tiver fé do tamanho desse grão de mostarda, irmão, você move até a montanha. Então é algo bem pequeno. Então eu preciso realmente entender que eu não saio da minha casa, não é como eu já vi muitas pessoas, saio da minha casa, eu vou lá cumprir minha parte com Deus. Não, eu não vou cumprir minha parte com Deus. Nós vivemos com Deus 24 horas por dia. Jesus habita em nós. Então a nossa fé tem que ser ativa. Abraão foi o pai da fé. Não é? Sempre que eu chego nos mercados, eu cumprimento. Bom dia, tudo bem? E aí, tá na fé de Abraão? Aí alguns dizem, de Abraão também não tá muito assim não, né? De Abraão aí pegou pesado, né? Falei, que isso, pô, tá desanimado? Né? Tenha ânimo. Por que Abraão foi considerado pai da fé? Pai da fé. Porque ele foi o primeiro a crer sem ver. Foi o primeiro na Bíblia. E logo em seguida, na história, você vai ver que vai vir Moisés. Moisés, então, fala com Deus e vai escrever toda, né, o Pentateuco ali, a lei, e por aí em diante. Então, Abraão não entrou nessa questão de lei. Ele viveu pela fé e recebeu as bênçãos de Deus. Então, quem vive pela fé vai receber as bênçãos de Deus. Porque Deus se agrada daquele que tem fé. Então, isso é maravilhoso, querido. Existe uma diferença entre fé e crer. A fé é crer naquilo que não vemos. E crer é agir pela fé. É crer pela fé. Quem gosta de plantar aí? Quem tem planta em casa? Plantio. Não é? Quando você vai plantar? Vamos dizer que você tem uma horta lá. E aí você vai preparar o terreno, tudo, mas o que precisa para a planta crescer? Precisa da água. Vamos dizer que que é muito grande e precisa de quê? De chuva. Então, peraí, só vou plantar quando chover. Então, mas a fé é o contrário. Eu vou preparar o terreno mesmo não chovendo, porque eu creio que vai chover e minha horta vai crescer. Então, eu preciso agir. Se eu creio, eu ajo. Eu vou atrás. Eu não fico esperando cair do céu. Não é? Então, é viver pela fé. É assim.
Então, vão vir problemas nas nossas vidas que você pode até dizer, puxa vida, esse problema aqui vai me matar, esse problema vai acabar comigo, mas se você agir pela fé, esse problema vai te levar em níveis maiores. Esse problema vai te levar num patamar maior que você nem imaginava. Então você decide como você vai agir nos momentos decisivos da sua vida, porque vai haver momentos decisivos. Vai haver momentos que eu tenho que tomar uma decisão na vida, não tem como. Isso é fato. Talvez, sempre tem uma ilustração para nós, que um cavalo caiu no buraco. E o dono olhou e falou, puxa vida, acabou, como que eu vou tirar o cavalo? Não tem como. Aí ele queria soterrar o cavalo. Aí ele começa a jogar terra no buraco. E o cavalo ia sacudindo e a terra ia caindo do lado. E aí ia subindo. O cavalo saiu do buraco. Como que você vê os problemas da sua vida? Que vai te matar de vez ou vai te levar em níveis maiores? Pessoa de fé, ele já vê que aquele problema, aquela situação, vai levar ele num nível bem maior que ele nem esperava. Porque ele vai passar por aquilo. Mesmo ele não sabendo, mas pela fé ele vai conseguir. Ele vai lutar, ele vai perseverar. Então, a fé, ela não se conforma com notícias ruins. Lembra, nós não vivemos baseado ao nosso redor o que o nosso olho vê. Nós vivemos pela fé, não é confiando nesse Deus Todo-Poderoso. Isso é viver pela fé, querido. Nós não estamos desesperados, angustiados. Nós temos um pastor e nada nos falta. E mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não é o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Eu tenho um Deus, eu tenho um pastor, eu tenho um cuidado, o Senhor cuida de mim, cuida de você. Então, a maior história de fé é de Abraão. Abraão sai da tua terra. Abraão teve filho. Abraão viveu uma história sobrenatural da parte de Deus, algo extraordinário. Já pensou, você está orando, aí você ouve a voz dizendo, olha, Camilo, pega suas coisas, sai do meio da sua família e vai aí no deserto. Aí ela chega e fala, pai, eu vou pegar minhas coisas e vou sair andando aí pelo deserto. Porque Deus falou comigo para mim ir andando pelo deserto. Falei, o que diria? Alguns diriam, vamos levar essa moça no médico. Vamos para o psicólogo, psiquiatra, não sei qual, né? Porque não está bem, não. Vai fazer o que no deserto? Tem nada. Abraão pegou e ouviu a voz de Deus e obedeceu, amado. Ele obedeceu algo que, em vista dos outros, é muito estranho isso. Ele obedeceu. A fé nos dá direito à bênção, você sabia disso? Hebreus capítulo 11, versículo 2. Hebreus capítulo 11, versículo 2 diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também mesmo, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Aleluia! Então, os personagens na palavra de Deus, todos, você vai ver que viveram pela fé. Pela fé. Quando Jesus veio, então, ali nos evangelhos nós podemos ler que Jesus ensina. Jesus não anda com dinheiro, não anda com comida, não anda com nada. Jesus anda pela fé e não lhe faltou nada. Nem para ele, nem para os discípulos. Porque andando pela fé, Abel ofereceu o mais excelente sacrifício do que Caim, pela fé, ele obteve bom testemunho. Então, como que anda a sua fé? Como que está sendo a sua fé com o nosso Senhor Jesus? Não é? Durante estes anos seus de caminhada, a sua fé tem sido uma fé ativa, de vez em quando a minha fé está no meio, de vez em quando a minha fé está lá embaixo, mas como que tem sido a tua fé? Em que momento da sua vida, pensa aí, você realmente, olha,
Uma fé ativa, que você viu ali, ó, pela fé mesmo. Eu acreditei, eu acredito, e aconteceu algo. Então eu preciso me avaliar também. Como está a minha vida com Deus? Como está a minha vida espiritual? Como está a minha vida de oração? Minha vida de leitura da palavra? Como que está, não é, a minha vida? Porque pela fé, como nós lemos, os antigos obtiveram um bom testemunho. Será que eu estou dando um bom testemunho também baseado na minha fé? Nesse ano talvez você encontrou muitas pessoas aí. Pessoas aflitas, pessoas com problemas, pessoas que veio desabafar, pessoas de vários tipos. E como que foi a sua fé diante dessas pessoas? Você falou de Deus, você falou de perseverança, você falou da fé, porque quem fala do Senhor, não é, ele tem fé, porque ele acredita. Se eu estou aqui, porque Deus me mudou, e Deus transformou e continua transformando. Porque isso fala de fé, eu creio, eu acredito que Deus pode me mudar mais, que Deus pode mudar aquela pessoa. Então eu estou sendo a testemunha viva de Deus nesta terra. A minha fé, será que está dando um bom testemunho? Acredito que sim. E também, pela graça, recebemos a promessa. Não é? Uma coisa que eu tenho clareza e convicção é que nós não nascemos por nascer. Nós não nascemos por nascer. Nascemos por um propósito, isso é fato. Não é? Um propósito e especificamente de Deus. Que até então, quando você não conhecia Deus, o que você andava fazendo da vida? Sempre me perguntavam, né, quando eu era mais novo, o que você quer ser quando crescer, Jus? Perguntaram para você também? Né? Eu sempre não sei não o que eu quero ser, não. Eu era do tipo, deixa a vida levar, né? Na verdade, no início, eu era jogador de futebol, né? Acho que a maioria dos jovens quer ser jogador, né? Aí não deu. Eu lembro que minha mãe levou lá na orquestra, lá que... Eu lembro disso até hoje. Era pequenininho, o tamanho do Manoel. A Ju lembra, né, Ju? Ah, o Luiz também foi, né? Oi? Ah, o Dedê. A Ju lembrou, tá vendo? Não esqueço, não. Depois, Robson, karatê. Karatê, faixa amarela, verde, por aí em diante, né? E fui indo. Aí não me achei nada disso. Não me achei. Me lembro que eu fui visitar uma igreja e ouvi o rapaz tocando teclado e aquilo queimou meu coração. Falei, rapaz, que legal, olha. E o tempo passou. Aí, né, temos que trabalhar, né, Renan? Cadê o Renan? O Renan tá ali, né? Vamos trabalhar. Aí veio a família. E a vida vai indo. Só que chegou um dia que eu conheci Jesus. E aí a história mudou. Aí eu descobri por que eu nasci, querido. Que é a coisa mais importante da nossa vida. É saber por que nós nascemos em relação ao Pai de Deus. Porque até então eu estava fazendo tanta coisa. Eu não me achei em nenhuma delas. E aí Deus mostrou o caminho para mim. E pela fé eu recebi a promessa. E toda promessa é graça de Deus. Não porque nós merecemos. Eu sempre digo isso. E é verdade. É pela graça. Deus é gracioso. E pela promessa eu recebi através da fé. Porque eu não via. Mas pela fé eu prosseguia. E chegou o momento que o Senhor disse, olha, e aí, agora? É sim ou não? A promessa está aqui. É o que eu tenho para você. Você aceita? Falei, sim, Senhor, eu aceito. Então, amado, tudo que vem de Deus é graça. É graça de Deus. Você só recebe pela fé. É pela fé. É tudo pela fé. Não pode haver dúvida no nosso meio. Se eu vou orar por um enfermo, eu não posso ter dúvida. Será que vai acontecer? Será não, vai acontecer. Se alguém não está possesso, você vai orar por libertação, você não pode ter dúvida. Vai acontecer. Isso fala de fé, não tem dúvida. Todo mundo passa por isso. É colocar o pé sobre as águas e vamos andar. Todo mundo vai passar por isso. Você vai passar por isso. Nós estamos aqui nesta terra para dar um bom testemunho e andar pela fé, querido. Não tem jeito. A fé agrada a Deus. É como um homem, né? O homem estava carregando um peso.
E aí veio um carro, parou e deu carona para ele. Olha, entra aí, você está com esse peso aí, rapaz. Aí ele entra no carro e continua segurando o peso ainda no braço. Por que ele não pôs o peso lá no porta-mala, né? Soltou o peso e vai deitado no banco lá, tranquilo, né? Tem uns irmãos aí que viajam, já entra no carro e já dorme, né? Já vai dormindo, babando, nem vê viagem nada, né? Entra no ônibus, entra no avião, entra não sei na onde, já dorme, nem vê nada. Fala, você não viu não? Balançou tudo, é quase... Não vi não. Agora tem gente que está carregando peso aí, está dentro de um carro, está dentro do avião lá, está carregando peso desnecessário. Deus já tirou todo esse peso. Deus tem promessa. Deus já tem nos abençoado. Está cansando à toa, querido. A graça recebe pela fé. Pela fé, até o que não existe passa a existir. Aleluia. E é uma grande verdade, né? Eu sempre ouvi uma pregação e dizia, né? Às vezes o jovem está orando porque, oh, Senhor, eu não volta não, antes de eu quero casar primeiro. Maria José balançou a cabeça. Dizia assim, não, volta não, só quer casar primeiro. Aí eu ouvi na mensagem o seguinte, olha, quem está indo para o mesmo caminho, uma hora vai se encontrar, querido. Isso fala de fé. Nós estamos indo para o meio do caminho, seguindo a Jesus, louvando a Deus. Quando você menos esperar, a pessoa está do seu lado. Mas tem alguns que estão caçando por aí, né? É Tinder, eu nem sei, né? Eu estou falando aqui, mas eu nem nunca vi isso. Tinder, chat não sei do que, encontro, não sei da onde. Não precisa disso, querido. Quando você menos esperar, vai estar do seu lado. Porque você está seguindo para um caminho, essa pessoa também está. Aleluia! Versículo 17. Capítulo 11, versículo 17, diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. E estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Ele é considerado o pai da fé, querido. E todos aqueles que dizem que têm fé vai ser colocado à prova. Isso é fato. E a prova vai ter que ser feita. Ou reprova ou passa. Abraão foi colocado à prova através do seu filho, porque Deus pediu para então sacrificar Isaque. Que prova grande. Abraão nunca teve um filho, Deus deu o filho para Abraão, que ele amava muito, e com o tempo Deus pede então para sacrificar ao que ele amava. Que prova! E eu vou falando, eu me lembro de várias pregações, né? Você tem que sacrificar o teu Isaque. Você teria coragem de sacrificar o teu Isaque? O que é o meu Isaque, pastor? O teu melhor. Essa pregação eu ouvi há muitos anos. E Deus pede para Abraão, então, e Abraão, pela fé, ele vai fazer isso. Ele vai obedecer à voz de Deus. Ele não duvidou, ele não teve dúvida. Ele não, sabe, será que é isso? Não vou sacrificar meu filho, não. Será que é Deus que está falando? Será que não teve dúvida alguma, amado? Sabe, pessoas estão presas aqui nesta terra com coisas materiais. Nós devemos sonhar, devemos buscar, correr atrás, mas não fique preso nas coisas terrenas. Se conecte nas coisas celestiais que são eternas. E uma coisa é fato, eu ouvi ontem, eu digo aos irmãos, o amanhã pertence a Deus. Hoje nós estamos aqui, amanhã não sei. Pode mudar tudo, não sei. Amanhã eu posso estar na glória. Nós fazemos planos e projetos. Então, viva cada dia na presença de Deus. Sabe? Quer passear? Vai passear. Quer curtir a família? Curte a família. Vamos fazer plano? Vamos fazer plano, mas sabendo que Deus está no controle. Nós não sabemos de nada. Isso, aquilo, vou fazer isso, aquilo. Mas, filho,
Se Deus quiser, é como a palavra nos ensina. Se Deus quiser, eu vou fazer isso. Se Deus quiser, eu vou fazer aquilo. Então não se prenda nas coisas materiais. Viva pela fé. Sabemos que um dia nós estaremos na glória com o Senhor, amados. Aleluia! Deus criou, não é, o mundo pela sua palavra, o universo pela sua palavra. Quando Deus diz, haja a luz e houve luz. A palavra de Deus, ela é poderosa. Nós precisamos, então, chamar a existência aquilo que nos falta. O que tem te faltado? O que tem saído das nossas bocas? Olha, eu preciso chamar, eu preciso falar. E lá vem outra mensagem que eu lembrei. A fé fala. Lembrou disso? A fé fala. A fé fala. Né? Eu lembro, quando criança, eu pedia as coisas. Se o Manu pede, Jus, algumas coisas para você? Não só o Manu, acho que a Joyce também. E o genro também ou não? Por quê? Tem que pedir se eu quero algo. Eu tenho fé, mas não peço para Deus, peço nada. Tem filho que é chato, né? Pega lá, fica puxando aqui na mãe, mãe, o que é? Lembrei de uma coisa aqui, quem não chora... Pede para Deus, amado. Ah, pastor, minha esposa está muito brava. Aí pede para Deus. Senhor, dá paciência para essa mulher. Senhor, me dá paciência para aguentar esse marido. Agora os namorados aí, né? Não, no início é só logo, né? Depois nós conversa. Então fala, o que você tem almejado? 2022 não acabou, está entrando 2023. Você tem sonho, você tem projeto, você serve a Deus, conhece a palavra, tem fé. E por que não está falando ainda, mano? Então fala, diga. Há muitos anos atrás, no início, não é? Eu já pedi para Deus outra coisa, né? Aí eu olhei um carro, eu falei, Senhor, eu quero esse carro. Não demorou muito. Lá estava o carro comigo e está até hoje. Falei, Senhor, está na hora de mudar esse carro, Senhor. Está na hora de mudar, Senhor, eu quero um melhor agora. Deus está no controle. A fé espera contra a esperança. Hebreus capítulo 11, versículo 18. Diz assim. Capítulo 11, versículo 18. A quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Aleluia. Deus dá Isaac para Abraão e depois pede para ser sacrificado. Aí a palavra de Deus diz que em Isaac será chamada a tua descendência. Mas Deus fez uma promessa. Espera aí, Deus está pedindo para me sacrificar, mas em Isaac vou ter uma descendência. Mas se eu sacrificar Isaac, como que eu vou ter descendência? Não tem como ter descendência porque alguém está morto. Não tem como. Mas Abraão lembrou da promessa de Deus. E sabe que Deus não mente. Que Deus não volta atrás. O que Deus falou, está falado, vai acontecer e ponto final. Aconteça o que acontecer. Então você vê que a prova de Abraão não é uma prova fácil. Mas ele está pensando e está falando. Ele disse, olha, em Isaac será chamada a tua descendência. Mas como que vai ter descendência se eu vou ter que sacrificar? Algo tem aí. Deus sabe de todas as coisas. Eu só vou obedecer e eu vou crer pela fé. Eu vou subir esse monte aqui e vou fazer o que tem que ser feito. Então não fica pensando, como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? Olha, minha conta está negativa. A faculdade está vindo aí, eu vou ter que pagar alto preço. Vou comprar um carro e não tenho dinheiro. Para você ter uma ideia, quando eu comprei o carro, não tinha nada no bolso. Zero. A pastora estava comigo aí. Eu falei, você vai, vou comprar o carro, mas como? Não sei. Estou zero, sem nada, só o olerite. Fui lá, sentamos, sem entrada, sem nada, seu Zé. Sem entrada, sem nada. Demorou um pouquinho, falou, está liberado, você pode vir buscar o carro tal dia. O que está esperando, irmão? Está esperando o quê? Oh, pastor, quando eu juntar $10 mil, aí eu vou correr atrás desse projeto. Já começa agora, querido. Já haja pela fé.
Ele sabia que Isaac será chamada a tua descendência. Ele não sabia como, mas ele foi cumprir aquilo que Deus pediu a ele. Apenas vai se movendo. Não fique esperando como isso, como aquilo, não. Vai fazendo a tua parte. Dá para fazer isso aqui? Então eu vou fazer isso, não é? E nós temos testemunhos, irmãos. Com 17 anos eu comecei a tirar carta. Eu queria muito. Só podia tirar com 18. Mas com 17 eu já comecei com a papelada, tudo. Quando eu fiz 18, aí já emendei de vez. Então, eu queria. Naquela época eu nem era convertido. Então nós somos pessoas de fé. Nós podemos ir além. Aleluia. Nós nadamos contra a correnteza, amado. Então ande pela fé, senão você vai ser levado. Você vai ser levado. E não é isso que nós queremos. Nós queremos ver você aqui testemunhando sobre o que Deus está fazendo na sua vida, no seu casamento, na sua saúde, na sua casa, na sua família. E isso vai acontecer baseado na fé. A fé, ela é muito importante. A fé admite as dificuldades sem desanimar. Versículo 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Aleluia. Isso é uma fé demais, irmão. É muita fé. Peraí, eu vou subir o monte, vou sacrificar Isaac. Mas Deus fala que ele vai ser ele vai, gerar da minha descendência, vai vir muitos. E ele diz aqui neste versículo que ele considerou que Deus é poderoso para ressuscitá-lo. Ainda que ele fosse sacrificado, Deus podia ressuscitar. E Deus pode. Qual é o tamanho da sua fé, querido? Peraí, Deus fez uma promessa, e eu sei que ele vai cumprir, mesmo ainda que Isaac seja sacrificado, Deus ainda pode ressuscitá-lo. E a fé dele vai continuando a história, que chega lá no monte, e não tem lá, não é, o sacrifício, o cabrito, a ovelha, não tem o que sacrificar, não sacrificar o quê? E ele diz, Deus proverá. A fé desse homem, querido. Em nenhum momento ele vacilou, em nenhum momento ele murmurou, em nenhum momento ele disse não. Em nenhum momento. Mas eu acredito que o diabo estava ali na orelha dele, sussurrando. Você vai matar seu filho mesmo? Tem certeza? É isso mesmo que você vai fazer? É isso mesmo? Nossa, tem certeza? Você não tem condições de estar fazendo... Estou dando exemplos. Essa faculdade, não. Olha, você não tem condições de estar, sei lá, fazendo algo. O diabo vai sussurrar para testar a tua fé, querido. Para você parar. Mas fica convicto. Começa a andar sobre as águas. Começa a declarar: mar se abra diante de mim. Começa a profetizar dentro da sua casa. Começa a declarar a palavra de Deus. A fé, ela não ignora os problemas. Eles existem. Eles estão ali. Vai ter problema sim. Mas não leve em consideração o que você vê, querido, mas aquilo que você não está vendo. Quando você olhar alguém que tem muitos problemas, já começa a ver ele adorando e exaltando o nome de Deus. Já começa a ver com o olhar da fé, não é? Lembra até de um quebra-gelo que tinha o óculos da fé. Coloca o óculos da fé, o que você consegue ver? Consigo ver a minha mãe convertida, meu pai convertido. Consigo ver a minha vida fluindo. Consigo ver, não é, na época, era o meu corte aparecendo. Perguntei para o seu irmão, o que você consegue ver aí pela sua fé? Você não precisa nem do óculos. O que você consegue ver? Fala para ele. Pergunta para a Camila aí, o que ela consegue ver pela fé? O que você acha que é impossível? Quantas vezes já pessoas dizem, isso aí não tem jeito não. Para Deus tem. O que você consegue ver? Já consigo ver essa igreja com novos convertidos, famílias restauradas,
Já consigo ver novos levitas, novos irmãos se achegando, louvando a Deus, pessoas sendo curadas, libertas. Já consigo ver pela fé. Então ande pela fé. E por fim, a promessa da fé não é para um ou para outro, é para todos. É para todos nós. É para todos nós, para todo mundo. Versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Aleluia. Moisés essas palavras lembram um pouco de Paulo, né? Porque Paulo disse que tudo que ele aprendeu, aquilo para ele era esterco, não servia de nada. Então ele abriu mão de tudo aquilo para viver para a glória de Deus, da promessa. Mesmo sabendo que ia padecer por Cristo, Paulo sofreu e sofreu. Moisés deixou, não é? Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, mas se juntou ao povo de Deus para padecer juntamente, dizendo: eu tenho uma identidade, eu sou de Cristo Jesus, eu sou de Deus, eu não vou viver aquilo, eu não vou viver aquilo que eu não sou. Querem me dar um título, querem me colocar, não é, juntamente com pessoas, mas essa não é a minha vida. Eu sou um novo convertido, eu sirvo a Deus. Eu não estou aqui para viver com prazeres transitórios, prazeres que vão passar. Moisés contemplava o galardão, Paulo contemplava o galardão, e o galardão está na onde? Está lá com o Senhor, ao qual nós vamos receber. Os vencedores receberão o galardão. Nós não queremos trocar essas coisas do mundo pelo galardão. Isso fala de fé. Nós somos pessoas, não é que estamos aqui de passagem. De passagem. O que adianta ter momentos prazerosos? Momentos. A palavra por si só já diz momento. Eu não posso trocar, então, o eterno por um momento, querido. E isso fala de fé. De fé. E para fechar, Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos capítulo 11, versículo 24. Diz assim: por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Em outra versão: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Aleluia! Então, a chave é o seguinte: olha, eu vou orar, pedir a Deus, e vou crer, já que eu já recebi isso. Eu não vou orar e ficar esperando acontecer. Eu já vou orar acreditando que já aconteceu e que eu já recebi. E assim será convosco, assim será comigo, assim será com você. Então, amado, a fé ela precisa ser exercitada. A fé precisa ser exercitada pela palavra, não é? Oração, preciso me alimentar, preciso me exercitar, porque ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, como nós lemos no início. Então não espere. Não fique esperando ver para crer. Creia sem ver. Sabe? Já vi algumas coisas que depois que aconteceu, a pessoa fala: mas eu tive fé. Mas depois que aconteceu, já foi. É ter fé antes de acontecer. Sabe, que nesse novo ano que está se achegando, que a sua fé seja uma fé ainda mais inabalável. Seja uma fé convicta. Que você possa ir para cima mesmo, conquistar, avançar. Sabe, foi fácil para você 2022? Está sendo?
Está sendo? Não? Deixa eu lhe dizer, 2023 também não vai ser. Não vai ser também não. Mas vai ser um ano de muito mais vitórias, eu creio nisso. Um ano de muito mais vitórias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aplaude ao Senhor. Se coloca de pé nesse momento aqui. Só os que têm fé, fica de pé. Só os que têm fé. Quem? Maria pode ficar aí que está com a criança. Glória a Deus, vamos adorar a Deus.